Muito boa noite, paz de Deus sobre cada um de nós. Como já cantámos, como já lemos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus fez. Isso é motivo de alegria, ainda que passemos por algumas circunstâncias difíceis, mas às vezes é inevitável. Mas em todas as circunstâncias, nas difíceis, nas fáceis, nas agradáveis, nas desagradáveis, Deus é connosco, Ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, nós podemos ter confiança e alegria no meio das dificuldades. Então, hoje vamos dar início a uma série de mensagens que nos vai ocupar 2 meses. Abril e maio de 2022, nós vamos estar dedicados à maior carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo. Então vamos pensar em algumas coisas, vamos procurar refletir e vamos procurar também aprender e perceber como é que aplicamos também isto na nossa vida, que é, a Bíblia diz para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então sempre que nós aprendemos da palavra de Deus, é suposto que isso tenha algum efeito em nós, que nos vá transformando, né? Quando a Bíblia fala, por exemplo, que nós somos lavados pela palavra de Deus, então nós vamos sendo transformados também. À medida que nós enchemos a nossa mente, o nosso conhecimento com as coisas de Deus, vamos tendo, entre aspas, menos espaço para as outras coisas. Então, vamos saber algumas coisas em relação à carta aos Romanos e há o slide seguinte que diz-nos algumas coisas. Nomeadamente, quem é o autor da carta aos Romanos? Portanto, o apóstolo Paulo terá escrito, portanto é consensual, que o apóstolo Paulo escreveu sensivelmente metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, digamos assim, e 13, é consensual, o número 13, são atribuídas ao apóstolo Paulo. A maioria ele assina, portanto é de caras. Há dúvida em relação à Epístola aos Hebreus. Aí as opiniões dividem-se. Mas não há dúvida que Paulo terá sido o autor da carta aos Romanos. Contudo, e agora era o momento em que eu vos veria apontar, mas não trouxeram blocos de apontamentos, fica mais difícil tomar notas. Mas, contudo, ele não escreveu pelo seu próprio punho. Podemos ver no capítulo 16 que ele tinha um escriba. Não vamos abrir hoje, não é? Mas havia um senhor, Tércio, que foi ele que escreveu enquanto Paulo terá ditado. Sabemos também a data mais ou menos em que ele terá escrito, 57 ou 58 depois de Cristo. A Bíblia diz isso? Não diz. Mas há vários elementos que nos levam a fazer estas contas e aqueles que são mais entendidos e estudiosos que ficam a perceber que terá sido mais ou menos entre 57 e 58. Porquê? Porque em 49 depois de Cristo há uma ordem do imperador romano da época para expulsar os judeus de Roma. Aqui já vimos que essa ordem já tinha acontecido, eles já tinham sido expulsos e já tinham tido a possibilidade até de regressar. Também percebemos que ele terá escrito em Corinto. Percebemos isso porque no capítulo 16 ele menciona outras pessoas que estavam com ele e que habitavam em Corinto. Então, a Bíblia explica-se a ela própria. Às vezes, podemos complementar as informações com alguns escritos da época, nomeadamente há um historiador judeu do 1º século, que é o mais conhecido, que é Flávio Josefo, mas na verdade os escritos dele são muito menos confiáveis do que os escritos da Bíblia. E alguém pode dizer, os escritos de um historiador são menos confiáveis do que os da Bíblia? Claro que sim, não precisamos de fé para fazer essa afirmação. Porquê? Porque temos muitos manuscritos, literalmente milhares de manuscritos do Novo Testamento, com uma datação muito próxima do original, e no caso dos historiadores, temos talvez uma centena de manuscritos antigos. Então a disparidade de provas
pelas quais nós podemos fazer as afirmações a dizer a Bíblia é totalmente confiável e os textos que nós temos hoje, em 2022, são confiáveis. São sim, por uma margem de milhares. Então nós podemos confiar que a Bíblia que nós temos hoje é aquilo que foi escrito. Há quem diga, mas tem um errozinho ou outro. Os estudiosos fizeram a comparação entre os muitos registros antigos e dizem que a haver erro é 0,5%. É pouquinho. Então, as verdades não são desvirtuadas. Faz sentido? Ok. Tema. Há muita gente que diz logo de caras qual é que é o tema. Eu não estou a dizer de propósito. Porquê? Porque eu quero que todos nós possamos interagir com o texto bíblico. E quando nós já pomos assim um tema, antes de começar a ler, muitas vezes é como se estivéssemos já a pôr uma determinada lente ou umas certas palas. E o que eu gostava que nós fizéssemos é que nós abordássemos o texto e de lá retirássemos riqueza, porque o texto tem muita riqueza, claro, foi inspirado por Deus. Ao invés de irmos já com algum preconceito. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ora, também sabemos que o destinatário da carta, quem serão os destinatários da carta? É a igreja em Roma. A igreja em Roma que se reunia não em grandes auditórios, mas nas casas. Relembro que havia perseguição e tal. E que a própria figura do imperador era considerado um deus. Portanto, quando os cristãos afirmam, à semelhança dos que os judeus já afirmavam, que Deus é o único Deus todo-poderoso, isso é um desafio para o imperador e para as divindades que eles achavam que tinham, certo? Estão a acompanhar? Agora, então a igreja era igrejas, entre aspas, no sentido que era a igreja reunia-se em diferentes espaços, portanto de casa em casa. Sabemos isso pelo próprio texto mais à frente, não logo no primeiro capítulo. Agora, Roma, capital do Império, no primeiro século da nossa história. E quantas pessoas teria Roma? Só para nós termos ideia. Estudiosos dizem que teria talvez 1 milhão de pessoas já naquela altura. Quantos judeus? Cerca de 50 mil judeus. Já não é pouco. E a igreja era composta por quem? A igreja seria composta por judeus e não judeus, que a Bíblia chama muitas vezes de gentios. Okay? Os gentios inclui todos os povos não judeus. Ora, a igreja era uma mescla, portanto. Alguém pode perguntar, ok, então se o destinatário da carta é a igreja em Roma, ainda que se reunia em diferentes espaços, e claro, a igreja não são edifícios, como já temos dito muitas vezes, a igreja é o conjunto das pessoas, então a igreja foi fundada por quem? Há quem acredite que foi Pedro, o apóstolo Pedro, que foi lá numa viagem e fundou. É talvez a hipótese menos credível. Não foi Paulo, e na carta ele próprio diz que não foi. Depois as opiniões, assim, as mais fortes dividem-se neste aspecto. Ou terá sido a quando de Atos 2, portanto uma boa forma de nós entendermos coisas sobre a carta aos Romanos é através do livro de Atos dos Apóstolos, que por acaso foi organizado na Bíblia em quinto lugar. Portanto temos as 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois Atos e depois Romanos. Então, se lemos com atenção Atos no capítulo 2, lemos que na altura daquele que é chamado a festa de Pentecostes, e que depois ficou conhecido na história como o dia de Pentecostes entre os cristãos, estava lá gente em Jerusalém de todo o lado, que depois do discurso de Pedro, isto é Atos 2, não é o tema de hoje, depois do discurso de Pedro, milhares de pessoas se converteram. E depois voltaram para as suas terras, para as diferentes províncias do Império. Ora, uma das fortes possibilidades em relação à fundação, à plantação desta igreja em Roma é estes homens, estas mulheres,
ao regressarem para as suas terras, depois de um encontro com o Evangelho, e o que é o Evangelho, e vamos falar mais sobre isso, são as boas notícias da salvação para todo aquele que nele crê. Então, ao regressarem, partilham com outros, fundam igrejas para se encorajarem mutuamente, aprenderem de Deus e mudarem a sua forma de viver. Ora, e chamarem outros, claro. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que outros cristãos, porque aqui estamos a falar sensivelmente 30 anos, 20 e tal anos, 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, talvez já tivessem por lá passado outros cristãos e começado a igreja, porque já naquela altura havia a expressão que nós temos no nosso bom português, que é: todos os caminhos vão dar a Roma. Então, quer fosse por razões profissionais, portanto de negócios e assim, ou outro motivo, várias vezes as pessoas iam a Roma. Um dos traços muito fortes do Império Romano era as vias de comunicação no sentido das estradas. Ainda hoje nós temos estradas e pontes em Portugal daquele tempo que eles desenvolveram por toda, digamos, o Império, todas as províncias. Até aqui, nada difícil, pois não? Vamos então continuar. Então, vamos lá ver aqui uma outra coisa. Muitas vezes, quando se estuda uma carta, começa por se fazer divisões nos temas. Mas não é fácil de nós apresentarmos uma estrutura da carta se não a lermos. E nós hoje vamos fazer como se não tivéssemos lido ainda. Vamos fazer aqui um exercício juntos de abordar agora, depois desta breve introdução, avançar para Romanos 1. Faz sentido? Antes mesmo de avançar para Romanos 1, só salientar algumas coisas, para percebermos a importância desta carta. Há quem se refira a esta carta como a Magna Carta da Teologia. E Magna quer dizer maior. Há também quem diga que esta é a mais complexa e completa carta que o apóstolo Paulo escreveu do ponto de vista do ensino, daquela que é chamada a doutrina cristã. Não inclui todas as doutrinas do Novo Testamento, não fala sobre todos os temas, mas é a mais completa. Tem 16 capítulos, fala de uma série de coisas, se bem que é muito à volta de um tema central. Isso é mais ou menos consensual e depois nós vamos chegar lá. Então, o Martin Luther King, um defensor dos direitos dos homens, mais ou menos contemporâneo, portanto ele já faleceu, mas viveu no século passado, ele citava várias vezes Romanos, nomeadamente Romanos 8, nos seus discursos. Também é uma curiosidade, Martinho Lutero, o reformador, aquele que deu início, digamos assim, pelo menos é o que é assumido, ao movimento do protestantismo, ele afirma ter chegado às suas conclusões que o levaram a desafiar uma série de coisas no status quo, na forma de estar e de acreditar da Igreja Católica Apostólica Romana, foi através da leitura de Romanos. Então é muito interessante nós irmos agora debruçar-nos sobre este mesmo texto que levou a uma cisão tão grande e, nomeadamente, a luta contra alguns dogmas e instituições, como por exemplo as indulgências. Há aqui uma citação que está adaptada que eu gostava de partilhar. Johnny, é aquela citação que começa por quanto mais a manejamos. Uma citação que eu gostava, que foi Martinho Lutero que partilhou. Diz assim: quanto mais a manejamos, mais preciosa e saborosa se torna. Estamos a falar da palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós começamos um estudo de uma carta ou de várias, pode-se tornar aborrecido, pode-se tornar algo difícil de entender. Mas eu gostava de encorajar cada um de nós a experimentar as coisas um pouco à semelhança do que Martinho Lutero experimentou, que é, quanto mais fazemos, ou seja, vamos ter que insistir, mais vamos apreciar. Bem, de alguma forma, eu poderia dizer do vinho, mas não vou falar do vinho, pode parecer mal, como apreciar o café. Primeira vez que se bebe café, muitas vezes parece amargar. Com o passar do tempo, com
o passar dos anos e do consumo de café, nós passamos a apreciar o sabor de café, é verdade? Hoje mesmo eu tive essa experiência que depois de beber, só a título ilustrativo, depois de beber um determinado café, quando fui pagar, perguntei, desculpe, mudaram o lote? E a senhora olhou para mim, sim, de facto mudámos recentemente. Eu disse, pois, porque hoje amargou-me um bocadinho mais. E a pessoa diz, é verdade, é um lote do Brasil, o outro era das Honduras e era menos amargo. Eu, está bem, muito obrigado e tal. E pronto, tchau. Quanto mais nós vamos apreciando, quanto mais nós vamos conhecendo, mais vamos apreciando. Quanto mais em contacto nós estamos com a palavra de Deus, mais vamos apreciando, mais vamos descobrindo, saboreando. Então que haja em nós esta determinação. Ainda que o pregador vos possa aborrecer, ainda que adormeça meia dúzia numa congregação só com 3 dezenas, então lutem contra o sono, lutem contra o aborrecimento e vamos procurar terminar antes das 10 horas, mas com todos nós com mais vontade, mais encorajados para continuar a saborear a palavra de Deus. Então vamos lá começar. Uma coisa, quando nós vamos à Bíblia, que tenhamos cada vez menos a nossa perspectiva, tal como falámos em relação ao tema, mas procurar a perspectiva de Cristo. Porque a maneira de entendermos a Bíblia é pela lente de Cristo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém nos revelou e nos mostrou Deus como o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então, Jesus, a quem a palavra se refere como o Logos, a palavra viva, a palavra em ação, o verbo, lá em João 1, Jesus é a maneira de nós entendermos, Cristo é a maneira de nós entendermos o que está na Bíblia. Não é a minha ou a tua experiência que vai determinar se isto faz sentido ou não. Estão comigo? Por vezes a nossa experiência pode até ser contrária, mas a Bíblia prevalece sobre a minha experiência. E que assim seja todos os dias. Amém? Vamos abrir em Romanos capítulo 1. E eu gostava de sugerir então aqui uma abordagem nesta leitura. E hoje não passaremos seguramente de Romanos 1. E depois vamos acelerar o passo nas próximas sessões, que não será necessário fazer a introdução. Mas é muito interessante. Paulo começa por escrever, e nós vamos ler aqui os primeiros versículos, e vamos fazer esta abordagem assim. Na introdução, e Paulo faz na carta aos Romanos a maior introdução, apresentação em relação a todas as outras cartas. Porquê? Não temos a certeza, mas podemos afirmar que provavelmente é porque ele nunca lá tinha ido. E a Bíblia diz, a carta aos Romanos diz que ele nunca lá tinha ido à igreja em Roma. Então talvez por isso o Espírito Santo o inspirou a que faça a maior apresentação. Então em carta aos Romanos tem a maior apresentação de Paulo. E fala de Paulo, fala de Jesus Cristo e fala de nós. E eu gostava que nós, ao lermos estes primeiros versículos, até ao 7, do 1 ao 7, pensássemos nestes 3 grupos. Paulo, Jesus Cristo e nós. Vamos começar a ler e depois já lá voltamos. Romanos capítulo 1, versículo 1 até ao 7 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor, para já. Então vamos ver. O que é que Paulo fala sobre ele? Esta é uma maneira de nós estudarmos e de cada um de nós estudar a solo, sozinho, quando estivermos a fazer o nosso estudo, a nossa devoção individual. Ok, o que é que Paulo fala sobre ele? Ora, Paulo diz que é servo, começa logo por dizer que é servo,
de quem? De Jesus. Outra tradução para servo é escravo, literalmente. Ele diz sobre ele mesmo. Isto não quer dizer que Deus o veja como um escravo, mas ele diz: eu sinto-me em obediência total. E já lá vamos. Servo de Jesus Cristo, chamado. Chamado e chamado para quê? Para apóstolo. Apóstolo, outra forma de dizer apóstolo é enviado. Então, servo, chamado, apóstolo, separado. Tudo características de Paulo aqui, que ele afirma sobre ele mesmo. Ora, depois ele começa por nos dizer que fala do Evangelho, que são as boas notícias que Deus já tinha prometido acerca de seu Filho. Então aqui já estamos a falar de Jesus. Então Jesus, o que é que ele é perante Deus? Filho. Filho de Deus. Vamos ver a lista em relação a Jesus. Filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então Jesus, para além de ser filho de Deus, é também, nós sabemos, porque nós já temos um pouco mais de conhecimento, é também chamado de filho de Davi, porque do lado, na carne, ele é descendência natural de Davi. Isso é também o cumprimento de uma profecia que está lá no segundo livro, ou segunda carta de Samuel, capítulo 7, em que Deus está a falar para Davi, a dizer que da sua descendência haveria um reino eterno, que duraria para sempre. E Jesus é esse filho de Davi, é um filho de Deus e filho de Davi. As profecias de Deus não falham. Todas se cumprem, algumas ainda não se cumpriram, mas cumprir-se-ão. E já tantas se cumpriram que nós podemos estar seguros de que a palavra de Deus vai se cumprir. E, então, Jesus consegue ser ao mesmo tempo filho de Deus, filho de Davi, depois ressurreto, não é? Diz aqui que ele foi pela ressurreição dos mortos, e diz no final do versículo 4, Nosso Senhor. Outro atributo de Jesus, Nosso Senhor. A palavra em grego é Kyrios, e eu não sei falar grego, portanto a pronúncia pode não estar certa. Se formos ao latim, a palavra é Domino. Senhor, é a mesma palavra que é atribuída aos senhores dos escravos. O que é que Paulo está aqui a dizer logo? Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um professor. Nós temos boas notícias, mas não temos boas notícias acerca apenas de alguém que é filho dos homens. Não. Nós temos de alguém que, sendo filho dos homens, neste caso de Davi, descendência real, ele é descendência de Deus, ele é filho de Deus, e aqui filho quer dizer da mesma natureza, neste sentido, e ele é Senhor. O Senhor não é um Senhor, ele é o Senhor. E depois vemos aqui no versículo 5 que deste Senhor, recebemos a graça e o apostolado, ou seja, recebemos graça, favor e merecido, e o envio. Ora, quem é que pode enviar? Alguém que tem poder, alguém que tem autoridade. Jesus é aquele Senhor que tem toda a autoridade. Então, nós somos chamados para ser, também diz aqui no versículo 6. Então, nós somos chamados, agora vamos fazer a análise em relação a nós. Quem é que nós somos? Aqui neste texto, chamados, o que é espetacular, porque somos chamados para ser de Jesus. Depois diz, a todos os que estáis em Roma, e nós somos, igreja de hoje, somos, também aqui incluímos neste aspecto da igreja a quem as cartas do Novo Testamento são escritas. Deus inspirou estas cartas para serem escritas para aquelas pessoas daquela época, mas para as pessoas de todas as outras épocas a seguir, amém? Então, nós também nos incluímos aqui, que é quando nós somos amados de Deus. Olha, se não perceberes mais nada, se não decorares, se te esqueceres de tudo mais, lembra-te, és amado, és amada de Deus.
E por causa de Jesus, és de tal forma amada, que passas a ser seu filho. Fomos chamados para ser seus. É incrível, amados de Deus. E mais, diz santos. Amados e santos. Como é que Deus nos vê? Amados e santos. Como é que nós olhamos para nós? Cheios de mazelas? Às vezes até nos sentimos esquecidos e negligenciados? Mas Deus olha para ti e diz: meu filho, minha filha, tu és amada. Tu és santa, és sem mácula. Porque nós somos aqueles que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, ainda que haja dificuldades, chegará o dia em que todas essas dificuldades serão ultrapassadas e vencidas, porque nele temos a nossa vitória. Então nós somos um alvo de graça, nós fomos revestidos, fomos comissionados, estamos vinculados pelo amor. Porque nós somos amados de Deus e o que Ele fez por nós, enviando Jesus, e lembramos do versículo, por exemplo, de João 3,16, é porque Ele tanto amou que Ele fez. Então o vínculo que nos une a Deus não é um vínculo de uma corrente de um qualquer metal, precioso ou não precioso, é o vínculo do amor. Porque Ele nos amou primeiro, nós devemos amar. Nós respondemos ao seu amor, porque Ele já tratou de nós podermos ser limpos e aceitos e filhos e amados e comissionados. E também nós somos enviados. Também nós somos apóstolos. O que é que vocês diriam se eu, ao cumprimentar-vos, dissesse: então, apóstola do Senhor Jesus? Ficávamos por um lado um bocadinho incomodados, não é? Ficamos assim, mas não devíamos. Porque o apóstolo, a apóstola, são aqueles que são enviados de Deus. E o próprio Senhor Jesus, aquele que é o Senhor, disse para nós irmos por todo lado, perto de casa e longe, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos enviados de Deus, nós somos aqueles a quem nos foi dada uma missão apostólica de envio. Nós não somos aqueles que fazemos a manutenção da igreja, no sentido de manutenção de a gente mantém-se aqui e vamos lá ver se não perdemos nenhum. Não, Senhor, nós somos enviados, cada um de nós. Coletivamente, sim, mas individualmente. Deus conta contigo. Porque Ele tem toda a autoridade, Ele delega autoridade e poder e graça sobre a nossa vida. E isso é espetacular. Estamos quase a terminar a nossa reflexão de hoje. Vamos passar para o versículo, para o texto a seguir, que é do 8 a 15, e não vamos avançar mais hoje. O apóstolo diz assim, portanto, o apóstolo, o Paulo, não eu. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Vamos parar aqui. Olha, reparem, já foi mencionado que não foi ele que fundou a igreja, certo? Nas igrejas não é para haver competição, é para haver celebração uns dos outros. Não foi ele que fundou. E então, qual é o problema? Ele celebrava, diz aqui, eu dou graças, porque em todo lado as pessoas vão sabendo da vossa fé. Em Roma, a capital do Império, há lá uma igreja incrível. E eu celebro isso. Quando nós celebramos, alguém está a fazer as coisas bem feitas, a anunciar Jesus, a encorajar, nós devemos celebrar, devemos ser como o apóstolo Paulo. Amém? Depois diz assim, Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho, portanto nas boas notícias de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Duas coisas muito importantes nestes versículos. Uma, nós devemos orar pelos outros, até por aqueles a quem nós nunca encontramos. Se não é desculpa, agora vou orar por aquela igreja lá, ou lá por os ucranianos, ou assim alguém lá longe. Claro que sim. Devemos orar. Vemos isso acontecer tanto na Bíblia, então temos muita base para dizer isso. Depois, outra coisa muito importante. Percebemos que Paulo está a escrever uma carta.
que era o meio de comunicação por excelência daquela altura para quem estava longe. Estamos a falar de há 2000 anos atrás, não havia telefone, não havia e-mails, nem WhatsApp, nem Zoom, nem nada disso. Não dá, vamos fazer uma reunião. Ainda hoje tive uma reunião com os irmãos no Brasil, isto foi num instante. Estávamos todos com 4 horas de diferença e tal. Maravilha. Agora, nesta altura, o meio de comunicação por excelência, e para uma distância dessas, tinha que ser uma carta, que demorava tempo a lá chegar, etc, etc. Sabemos também, e é tema para outra pregação, que foi uma senhora que levou. Mas isso depois a gente fala sobre isso. Fica só aqui para ver se aguça o apetite. Agora, aqui, ele diz que faz oração a pedir para ter ocasião de ir estar com eles. E este não é um lembrete para nós que estamos aqui. Esta parte da pregação é para os que não vieram. Que é bom que os irmãos estejam juntos. E por muito que a gente veja na internet e YouTubes e seja o que for, nada substitui a comunhão à volta da mesa, olhos nos olhos, o rosto uns dos outros. Não há nada que substitua isso. E nós devemos ser aqueles que procuramos passar tempo com os nossos irmãos e irmãs, encorajando-nos uns aos outros. Ora, depois ele diz, olha, eu desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Ou seja, eu quero ver-vos, eu quero partilhar convosco aquelas prendas, dom, uma outra expressão similar, um sinónimo será uma oferta, uma prenda. Então aquilo que eu já recebi eu quero partilhar. E isso é tão bonito, ver que o apóstolo Paulo queria estar junto, queria partilhar e que haja em nós este sentimento de querer partilhar, de comunicar um dom espiritual para confortar os outros, diz aqui no final do versículo 11. Para que também convosco eu seja consolado pela fé comum ou mútua, tanto vossa como minha. Então quando nós nos reunimos, isto não é uma via só. Não há um que abençoa tudo e os outros que são só abençoados. Não, Senhor. Sou abençoado, abençoo, sou abençoado, abençoo, sou abençoado. É mútuo. E nós devemos procurar fazer isto uns aos outros. E o apóstolo Paulo podíamos dizer, mas ele era um daqueles principais. Pois é. Mas ele também diz aqui que ele também queria e precisava de também ser abençoado pela comunhão com os irmãos lá em Roma. E que nós aprendamos isto, a ser humildes, para ser abençoados até por crianças, se for caso disso. Depois diz, não quero, irmãos, que ignoreis, versículo 13, que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também entre vós eu ter algum fruto, como também entre os outros gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E quando está em mim, eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então, Paulo diz, eu sinto-me devedor. E eu quero ir lá, eu estou a tentar ir aí para anunciar estas boas notícias, que é a tradução para Evangelho. E que haja este sentimento em nós, de que temos um tesouro tão grande, uma riqueza tão grande, que até somos devedores de partilhar isso aos outros. Se não partilhamos, estamos em falta. Faz sentido o que eu estou a dizer? No outro dia alguém me escrevia a dizer, pastor, sabe, eu tive uma oportunidade tão boa. Fizeram uma pergunta, porquê é que estás a conseguir agir tão bem? Uma coisa assim deste género. Porquê é que estás a agir tão bem quando tinhas tudo a teu favor para reagires mal? E ela disse, eu tinha ali uma oportunidade tão boa para falar do amor de Deus que está em mim, mas tive vergonha. E eu disse, olha, às vezes acontece isso. Não podes mudar essa oportunidade, que já passou, mas podes aproveitar a próxima. Podes agora, em vez de esperares que se crie uma oportunidade, cria tu uma oportunidade. Cria uma oportunidade. Minha irmã, meu irmão, vamos criar oportunidades para partilhar o Evangelho. Paulo tinha muito que fazer, ou não? Tinha fundado igrejas. Esta carta foi escrita durante a 3ª viagem missionária de Paulo. Enquanto ele estava em Corinto, já tinha fundado igrejas, já era uma pessoa de referência, já tinha escrito coisas. Tinha muita gente a quem aconselhar, tinha muito o que fazer como desculpa.
Mas ele não usava disso como desculpa, ele dizia: eu quero continuar a anunciar. E se nós continuássemos a ler, e vamos parar aqui, íamos ver que ele queria vir até à Península Ibérica. E dizem os estudiosos, muitas vezes, em vez de usar a expressão que ele usou, que foi Hispânia, usam Espanha. Eu, como bom português, digo: não senhor, ele queria vir a Espanha para vir até aqui ao nosso Portugal, que é isso, quais que Espanha? Já que vinha aqui andava mais um bocadinho, ainda não havia Portugal nem havia Espanha. Mas havia esta região, a Península Ibérica, e ele menciona, Paulo, que ele queria passar por Roma a caminho da Hispânia, aqui desta nossa região. E não sabemos se ele cá chegou ou não, mas sabemos que o seu ensino, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, chegou até aos nossos dias. E a Bíblia é o livro mais perseguido da história, mas também é o livro mais vendido da história. É o livro mais traduzido da história, incomparavelmente em relação aos outros a seguir. E é palavra viva. E citando o grande evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o Jornal da Manhã, que ainda não saiu. Que haja em nós este sentimento, meus irmãos, minhas irmãs, de saborearmos a palavra de Deus, de nos estimularmos a aprender mais, a dedicar-nos mais, procurar saber mais, para partilhar mais. Como o apóstolo Paulo sempre tinha este desejo. Então a gente celebra os outros e a gente sente, de certa forma, apesar de todo o amor que recebemos de Deus, de sermos amados de Deus, de termos sido lavados, santificados por Ele, que nós nos sintamos como servos, no sentido de que, olha, tudo o que eu faço ainda é pouco, porque eu sou devedor, porque Jesus limpou a minha dívida. Então eu quero fazer mais, eu quero partilhar com as pessoas à minha volta. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia. Senhor, como lemos, é de ti que recebemos a graça, este favor imerecido. Mas é também de ti que recebemos o apostolado, que é o envio aos outros. O envio às nações, começando com aqueles que estão ao pé de nós. Então eu oro no nome de Jesus, por mim e pelos meus irmãos e irmãs neste lugar, e aqueles todos que assistirem a esta gravação. No nome de Jesus, Deus, que haja em cada um de nós este desejo de te conhecer mais, de conhecer mais a tua palavra, para viver mais, para partilhar mais e melhor com aqueles à nossa volta, Senhor. Que haja em nós incessantemente este desejo de estarmos junto de outros, partilhando, compartilhando desta maravilhosa riqueza, destas boas notícias que são demasiado boas para ficarem só para nós, Senhor. Obrigado pela tua obra maravilhosa e completa em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque podemos separar um tempo para estudar a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas e aos nossos corações. Estamos disponíveis, Senhor, para aprender de ti. No nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia.